Fala, meus amigos, estamos em mais um episódio do Prop Talks, que este episódio, na verdade, ele é uma continuação da parte 2 de um super episódio que nós gravamos com o Diego Siqueira, da Trinos. E se você não escutou o primeiro, pode terminar esse também e depois volta para ouvir o primeiro, que foi uma aula. E Zanotto, que está comigo novamente, e agora na parte 2 o Zanotto está acompanhado com seu filho, o Urso. Tinho. Com o Tinho. E Zanotto, na primeira parte dessa nossa conversa que nós fizemos com o Diego, a gente falou muito dessa união entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, mas a gente acabou falando também da união do mercado imobiliário com o mercado imobiliário e da tecnologia embarcada no mercado imobiliário e como isso está saindo cada vez mais dos grandes centros, né? Não está mais só restrito aos grandes centros, mas está expandindo para o Brasil inteiro. Bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, estamos aqui para a segunda rodada dessa conversa. E a primeira parte ela foi muito importante para abrir os conceitos, né? Mas, Diego, trazendo você novamente para a conversa, né? Seja bem-vindo, Diego, mais uma vez. Mas é muito interessante notar que a primeira parte dessa conversa que a gente teve, o propósito de vocês em melhorar o mercado através do bom uso do recurso, do bom uso da tecnologia, privilegiando aquele que não tem tanto acesso ao recurso financeiro, ao recurso tecnológico, e vocês estão montando, como o Jota falou anteriormente, um ecossistema que dá razão para esses caras continuarem buscando a excelência nos seus negócios, né? E aí, Jota, a gente pega a visão da Trinos, a gente enxerga o mercado imobiliário da nossa maneira e percebe que existe chance da melhoria. E aí traz você de novo aqui, Diego. Vamos falar de tecnologia agora? Excelente. Vamos falar do SaaS. Vamos falar do SaaS. Bom, primeiro, fico muito feliz, né, da gente. O papo estava tão bom no primeiro, aí fica a recomendação, quem não viu o primeiro, veja, né, que a gente vai continuar aqui nesse segundo episódio. E para esse início, eu acho que seria legal a gente falar como que a Trinos se posiciona hoje como empresa. Boa. Então, como que a gente se posiciona? A gente se posiciona como uma plataforma SaaS, um Software as a Service, tá? E esse SaaS ele tem uma série de módulos, né? Entre eles viabilidade, contabilidade, suprimentos, toda a parte do back-office de um empreendimento imobiliário, que teoricamente é aquela parte um pouco mais chata, mais burocrática, que o empreendedor gosta menos de fazer, esse SaaS acaba embarcando. Legal. Tá? Além do SaaS, a gente criou uma fintech dentro da Trinos. A gente tirou umas licenças do Banco Central, que é uma licença de IP, Instituição de Pagamentos, SCD, Sociedade de Crédito Direto, e agora uma SCFI. E com essa fintech, a gente embedou nesse SaaS serviços financeiros. Né? Então, com conta escrow, conta recebimento, conta pagamento, entre várias coisas. Tá? Então, nós somos um SaaS, um software que tem uma série de soluções de módulos para atender e embarcar o back-office do empreendimento embedada com serviços financeiros. Não satisfeito com isso, né? Porque a cada 10 empreendedores imobiliários que a gente conversa, 11 voltam para a gente que a maior dor do empreendimento dele ou da empresa dele é acesso a capital. Nós criamos, né, embaixo da Trinos uma gestora chamada TG Core. Né? TG vem de Trinos Gestão e Core, né, de Core de Desenvolvimento. Então essa gestora TG Core, ela lançou fundos imobiliários que hoje tem na casa de 3,2 bilhões de reais, que utilizam esse capital para resolver, além da governança com a plataforma Trinos, a gente aloca capital, dinheiro em diversos empreendimentos imobiliários em todo o Brasil. Né? Então, rapidamente recapitulando, SaaS, um Software as a Service, com Financial Service, com uma fintech embedada e uma asset do lado como um cliente interno que fornece o capital para os empreendedores imobiliários. Então, a nossa pauta é democratizar o desenvolvimento imobiliário residencial brasileiro, em que ferramentas que antes eram restritas aos gigantes incorporadores
entre elas essas ferramentas, tecnologia e dinheiro e capital, era só para os grandes. Hoje a gente consegue oferecer para aquele pequeno e médio empreendedor regional. Diego, pequeno é aquele mesmo que tem um único empreendimento? Sim, pessoal. Então aquele cara que tem um único empreendimento, o cara tinha uma fazenda na margem de uma cidade, a cidade cresceu e ele decidiu fazer um loteamento naquela fazenda e do loteamento uma parte decidiu fazer uma única incorporação. Esse cara é elegível para o nosso SaaS, para a nossa fintech e para a nossa gestora? Sim, tá? Então o nosso foco é realmente democratizar o desenvolvimento imobiliário residencial brasileiro. Só que quando a gente começou a ver que esse negócio estava ficando tão bacana e que eu não poderia restringir todo esse ecossistema à minha única gestora, e falou, pô, a minha gestora tem 3 bi de reais, mas o mercado de fundos imobiliários tem 200 bi de reais. A gente falou, cara, seria muito mais legal, muito mais escalável e com potencial muito maior se a gente oferecesse essa plataforma tecnológica para outras gestoras e para os bancos. E a gente começou nesse ano de 2023 um MVP em que a gente começou a oferecer esse serviço de tecnologia e da fintech para outras gestoras e bancos. E, cara, teve uma aderência espetacular. A gente está muito animado, está aquecendo os motores agora no último trimestre de 2023 para que 2024 a gente forneça de uma maneira escalável toda essa plataforma, esse ecossistema para as outras gestoras e bancos do mercado. E aí sim transformar toda essa ideia, toda essa sinergia numa potência e consolidar a democratização do desenvolvimento imobiliário residencial no Brasil. E para quem não ouviu o primeiro episódio, só trazendo alguns números, que eu acho que é importante a gente deixar bastante claro aqui, frisado, né? Vocês estão em 125 cidades, operando em 25 estados. É isso aí. E de olho nos 80% dos incorporadores médios e pequenos que não têm acesso ao que o grande tem. É isso? Exatamente. 80% do mercado imobiliário residencial brasileiro está na mão do pequeno e do médio empreendedor. E é esse o nosso target. Então, esse 80% do mercado é que a gente está de olho para levar governança e capital para esses empreendedores através da plataforma SaaS e até ontem, da nossa única asset, mas a partir de agora de 2023, através do capital de outras grandes assets do mercado. Fantástico. E aí a meta de hoje, em 125 cidades e 25 estados, a gente tinha um 5-year plan com a nossa gestora de chegar em 5 anos em 1.500 empreendimentos simultâneos. Agora, com o poder financeiro de várias outras gestoras, a gente pode ir muito mais longe. E você disse, né, sobre a aceitação do SaaS pelas outras instituições financeiras, né? Sempre fica essa pergunta, se eu tenho algo, por que os outros vão querer usar, né? E também o contrário é verdadeiro. Eu sou o outro e eu quero usar algo que você tem. E nunca coube para mim nessa equação o bom uso, a boa relação, porque sempre alguém quer ter o seu, sempre alguém quer priorizar o seu. Mas essa sua distribuição está dizendo para os caras o seguinte, ó, não precisa copiar, não precisa querer inventar, vem comigo que a gente vai ganhar junto. E aí quando você diz assim, a adesão está sendo muito boa, é porque eles estão enxergando o valor em algo que talvez eles ainda não tenham acesso a isso, né? E eu te dar um exemplo muito simples, Zanotto. Por exemplo, a gestora que eu trabalhava, né, que era uma das maiores gestoras do Brasil, lá em 2007, 2008 e 2009, eles deviam ter mais ou menos, sei lá, umas 30, 40 pessoas no máximo, né? Eu tenho um grande amigo que tem uma gestora hoje, que a gestora dele tem mais de 4 bilhões de reais e ele toca ela com 18 pessoas. Pô. Então, o mercado financeiro é uma estrutura normalmente muito enxuta. Uhum. Então, ele não quer ter todo esse trabalho, né? Hoje a Trinos tem 650 pessoas. Então, ele não quer montar outro time de 650 pessoas, ficar gerindo gente. Muita delas de tecnologia, né? Vocês têm, né? Então, assim, cara, é muito complementar para ele. Eu não vou tomar absolutamente nada da receita dele. Ele vai continuar tendo a receita de gestão e performance que é a receita dele. Eu vou simplesmente abrir o escopo de oportunidades que antes era restrito aos grandes centros, aos grandes incorporadores, para um mercado gigantesco. Claro. Então é uma relação ganha-ganha e a gente vem conseguindo mostrar para esses outros gestores e para os bancos que essa ferramenta pode ser muito útil dentro do ecossistema deles. Perfeito. Tem alguns pontos para colocar em cima disso, porque a gente fica com a cabeça fritando, até imagino quem está nos ouvindo também deve estar.
Porque eu sempre tenho a impressão de que o mercado imobiliário que já é gigantesco, eu sempre falo que é a maior classe de ativos do mundo e que tudo é mercado imobiliário, a terra é um grande mercado imobiliário, né? A terra é um terreno com milhares de oportunidades imobiliárias. A gente teve aqui, inclusive, no Prop Talks, uma conversa com o Antônio do Terreno Livre, uma startup, uma PropTech que olha para os terrenos, né, para as áreas. Ele trouxe um dado de que o Brasil tem, se eu não me engano, 20 bilhões de metros quadrados ainda disponíveis para produzi-lo para o mercado imobiliário. É menos de 1% da área brasileira é totalmente aproveitada para produção imobiliária. Então a gente tem mais de quase 99% de espaço ainda para melhorar o que tem ou para criar desenvolver novos. Então o Brasil basicamente é um bebê imobiliário em potencial e eu acho que ele já é gigante. E quando a gente fala nesses números de 200 bilhões que os fundos concentram, eu acho que isso pode aumentar ainda mais quando a gente tem essa oportunidade de um fundo que antes olhava só para uma região limitada, agora ele fala o seguinte, espera aí, agora eu posso olhar para o Brasil inteiro, né? Como a gente falou na primeira, que o Brasil descobriu o Brasil tá se expandindo cada vez mais no mercado imobiliário. Então, não sei se é uma percepção minha, acho que vocês também têm, mas a gente está falando de uma possibilidade agora de tornar o mercado que já é gigante ainda maior. Então, você que está nos ouvindo, que já faz negócio no mercado imobiliário, que às vezes fica até se questionando, mas tem muito lançamento, tem muita coisa, será que dá espaço? Porra, não só dá espaço, como a tendência é que a gente aumente mais esse mercado, né, Nadir? Exatamente. Se a gente for comparar só a indústria de fundos imobiliários, né, esses 200 bi a uma cotação de dólar de R$5 por dólar, daria 40 bilhões de dólares à indústria de fundos imobiliários. Sabe quanto é a indústria de fundos imobiliários nos Estados Unidos? Os rates. 1,4 trilhões de dólares. Então, enquanto a gente tem 40 bi de dólares, eles têm 1,4 trilhões de dólares, os REITs, né? Real Estate Investment Trust, que são os equivalentes aos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, assim, tem muito para crescer. Outro dado que é muito bacana, cara, hoje a gente tem em torno de 2 milhões e meio quase de investidores, CPFs investindo em fundos imobiliários, né? Em 2017, há 5 anos atrás, isso era em torno de 150 mil CPFs. Cara, cresceu absurdamente. Né? Então, assim, o que cresceu nesses últimos 5 anos, na minha opinião, principalmente pegando esse vento de cauda do cenário macroeconômico, né? Todos nós estamos acompanhando o início da queda de juros, né? A economia, o mercado imobiliário vai voltar com força total a partir do ano que vem. Então, pegando tudo isso, a indústria de fundos imobiliários tem tudo para duplicar de tamanho, daqui a pouco bater 500 bilhões de reais em pouco tempo. Né? Então, tem muita oportunidade para o setor imobiliário, muita oportunidade para o mercado financeiro e muito mais oportunidade quando esses dois mundos se aproximam, que é a nossa grande pauta aqui hoje da nossa discussão. E quando a gente tem essa conexão do ecossistema, né? Porque não é só essa aproximação do mercado financeiro e prestar dinheiro, mas é o que vocês estão fazendo, que é o que a gente fala muito aqui, que é esse entendimento de como todo mundo pode se agregar. Né? Como a gente falou no primeiro episódio, eu vou fazer várias referências ao primeiro episódio, porque vocês fiquem muito curiosos. Quem não escutou o primeiro tem que ficar curioso para ouvir e tem que terminar de ouvir esse para ouvir o primeiro. A gente está vivendo um momento imobiliário de conexão do próprio mercado imobiliário, né? De todo mundo entendendo que a cauda é muito longa, a jornada é muito extensa e que se todo mundo pensar junto, cria um negócio muito mais profissional, muito melhor. Que é o que vocês estão fazendo, profissionalizando esse mercado. Uma dúvida que eu tive, que a gente acabou não perguntando também, dentro das 4 verticais que vocês olham, né, no mercado, entra aí também o segmento de renda no mercado imobiliário, que é uma crescente também, né? A gente tem grandes fundos até de fora começando a comprar prédios aqui para administrar a locação. Entra isso também? Jota, excelente pergunta. Né? O segmento de renda ele é um mercado que tem um potencial gigantesco. E se a gente parar para pensar em economias mais evoluídas como a americana, ele já é uma potência. Né? Os multifamilies, né, que são desenvolvidos 100% para locação lá nos Estados Unidos. Né? O ponto é que aqui no Brasil ele ainda está iniciando. Né? A Housing é um exemplo aí de que foi um fenômeno, está crescendo muito, mas a gente acha que ainda tem muito para se desenvolver. Né? Por questão de foco, nós determinamos que a nossa atuação vai ficar na parte de venda. Né? Então a gente entra
ou fazendo securitização, antecipando recebíveis como crédito para o empreendedor, que eu particularmente gosto menos, representa menos de 20% da nossa posição, né? Mas normalmente a maior parte da nossa posição, que é mais de 80% da nossa posição, a gente entra como sócio do empreendimento, ajudando o empreendedor naquela exposição de caixa e com back-office para desenvolver, fazer toda a construção do empreendimento até pegar o habite. E uma vez, durante esse processo de construção e pós-habite, a gente vende os imóveis. Né? Obviamente que na venda, em alguns casos, com prazo um pouco mais curto, mas a maioria dos casos com uma venda muito longa, gerando carteiras de recebíveis imobiliários como venda. Né? Então, por foco e pelo tamanho do mercado, a gente acabou priorizando a parte de desenvolvimento e venda dos ativos e não a parte de desenvolvimento e renda dos ativos. Mas a pouco... no futuro, quem sabe? Tanto quem sabe, quando daqui a pouco um fundo que olha para a renda pode comprar essa carteira para poder aí sim ele ser o fundo mais focado em renda. Né? Exatamente. A grande dor que devido aos juros historicamente altos no Brasil, o benchmark da renda ele é um pouco injusto. Né? Na minha humilde opinião, o que se diferenciou a Housea da indústria é porque ela agregou muito serviço. Né? Agregou ecossistema, agregou ambiente, né? Ele deixou esse negócio mais sexy e com isso ele conseguiu uma rentabilidade maior do que uma locação simples. Claro. Então, talvez uma das soluções, né, para conseguir rentabilizar de uma forma mais substancial o ativo de renda é você agregar outros serviços, outras estruturas em cima dele. Até imagina essa combinação, só fazer um parênteses, essa combinação entre usar a Trinos para desenvolver o empreendimento e aí depois que ele está desenvolvido, né, ele vai ter a venda para um fundo de renda. E aí ele usa a House para ser esse potencial de renda. É isso aí. A gente criou uma grande combinação aqui de um produto triângulo espetacular. Perfeito aí. É isso aí. Mas baseado no que você acaba de falar, Diego, eu tenho uma dúvida que foge um pouco do mundo dos CNPJs. Porque para vocês olharem para algum negócio, talvez em algum momento, olhando para o mercado imobiliário e historicamente falando, a gente tem que entender de ciclos. A cada 4 a 5 anos o Brasil sobe numa evolução da curva aqui de confiança, tá todo mundo comprando, tá todo mundo vendendo, depois ele cai, fica lá mais 2, 3 anos, depois sobe mais 4, 5 anos. Né? Historicamente, assim, a gente se encontra em vales e depressões profundas, né? Você está sempre no alto e no baixo. E o que confere essa subida e descida, além de movimentos econômicos, tem um movimento social, que é a confiança do comprador de imóveis. Sim. Vocês estão olhando ali para o consumidor? Quando vocês vão objetivar algum projeto, vocês estão olhando para isso? Para a demanda imobiliária? Cara, muito bacana você falar isso, porque foi uma discussão muito profunda, porque se você for parar para pensar, quem que paga a conta de todo o ecossistema imobiliário? É o comprador final de imóvel. Né? Então, da pizza lá dos 100 mil reais que ele paga num lote ou dos 500 mil reais que ele paga no apartamento, é desse dinheiro que remunera o corretor na física, a imobiliária, o desenvolvedor, né? Todos os prestadores de serviços, suprimentos e o investidor inclusive. Né? Lógico. E aí, pensando nisso, a gente criou lá atrás na Trinos o conceito do para. Né? Com o empreendedor imobiliário regional, com os investidores, né? Com a estrutura da Trinos, para uma melhor jornada de aquisição do comprador final de imóvel. Né? Então, assim, isso, apesar de parecer um detalhe, isso muda tudo. Claro. Né? A partir do momento que você escolhe quem que é o seu cliente final, para quem que você está servindo, o que te move, você até as suas atitudes e os seus processos precisam se ajustar. Né? Então, assim, definitivamente, e aí, cara, assim, é onde, na minha humilde opinião, mora uma das maiores dores do segmento imobiliário, porque a experiência do comprador ainda é muito dura. Né? Puta, toda essa parte de cartório, burocracia, complexidade, custo,
ainda é uma experiência muito dura. Ela não é sexy. Exato. Ao mesmo tempo, olha que doidura isso. Ao mesmo tempo que essa jornada não é sexy, se não me engano, no começo do ano passado saiu uma pesquisa do mercado imobiliário e que 86% da população brasileira valoriza mais a conquista do imóvel próprio do que religião e educação. Cara, olha como isso é forte. Então assim, mas isso é um paradoxo. Porque, como que uma coisa que é tão importante para a cultura do brasileiro tem uma experiência ainda tão ruim? Né? Eu ia dizer tão maltratada, né? Tão maltratada, porque... Pesada, né? Não, você imagina que o desenvolvimento imobiliário leva, dependendo da região que você está desenvolvendo, vai de 5 a 7, talvez 8 anos para alguém entrar e dizer aqui, ó, aqui é a minha unidade, né? Aqui é a minha unidade habitacional, vou morar aqui nesse apartamento, nessa casa. E, quando você fala que a aquisição de um imóvel ela é mais desejada do que a religião e qual foi o outro? Educação. Estamos falando de educação. O imóvel é mais importante que a educação. O cara não precisa estudar, mas ele quer ter um lugar para morar. Né? É muito forte isso. É muito forte. Você está empilhando historicamente e vai ser isso para o resto da vida, tijolo, areia e cimento, porque o processo fabril não mudou. É artesanal. Ainda é artesanal. Isso não vai mudar. Mas, olha o que ele trouxe aqui para a gente comentar. E, cara, por um lado, né, a gente pode se indignar de um lado, falar, um negócio que é tão importante para o brasileiro ainda é maltratado. Mas por outro lado, Zanotto, enxergando o copo meio cheio, a gente tem uma oportunidade, cara, de revolucionar esse mercado, dada a importância que o cliente final tem, a percepção que ele tem em relação a esse mercado. E torná-lo sexy, né? E transformar ele num ambiente sexy, né? Com blockchain, que a gente já conversou bastante, né? Cara, tem muita coisa. Blockchain, tecnologia, PropTechs, Fintechs do real estate. Tem muita coisa legal. E, cara, apesar de que a pandemia, obviamente, foi uma catástrofe, né, global, cara, ela derrubou muitos preconceitos. O que vai se disruptar nos próximos 5 anos... a gente não disruptou nos últimos 50. Exatamente. Então, assim, cara, a gente é muito privilegiado por estar nesse momento, nesse cenário macroeconômico, num pós-pandemia que baixou vários preconceitos, num mercado tão poderoso, com a maior, né, asset class global. Cara, a gente tem a faca e o queijo na mão. Né? Estamos no melhor lugar do momento. Para revolucionar, transformar o mercado imobiliário brasileiro. É o que eu gosto de dizer para o Jota. A gente está talvez na primeira chance que nós temos de transformar o mercado imobiliário, de torná-lo um mercado realmente novo, baseado em todas essas mudanças que estão sendo pedidas, né? Porque não dá mais para a gente continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não dá mais. E esperar a resposta diferente. Exatamente. Eu gosto muito de falar dessa questão pandêmica aí que a gente teve, né? Uma catástrofe, mas que... de certa forma, eu falo isso nas nossas palestras também, nas nossas falas, se tu falar em digitalização hoje é velho já, porque o mundo foi digitalizado. Sim. Ele obrigatoriamente teve que ser, mas que ele já vinha sendo, mas agora ele foi digitalizado. E uma vez que tu tem tu quebrou essa barreira do digital, agora ninguém mais se surpreende com as coisas digitais, é assim que é, porque é assim que teve que ser, né? É isso aí. A gente eliminando essa barreira, que era a maior barreira de preconceito, de não, mas eu vou fazer isso aqui digital, não vou. Já acabou isso, agora tu tem um mar de oportunidades que podem ser acessadas nisso. E aí a gente citou aqui tecnologias, que nós já conversamos sobre elas. Vamos entrar um pouco nesses temas tecnológicos, que o pessoal eles esperam que o Prop Talks vai falar só de ultra tecnologia, mas normalmente a nossa conversa é mais filosófica do que tecnologia. Eu tô elevando a tecnologia. Ultra tecnologia. Porque a galera espera que a gente daqui a pouco vai ter um holograma nosso aqui falando. Aqui não é isso que eles esperam, que a gente vai falar de muita tecnologia. A gente fala naturalmente, mas a gente é mais filosófico do que tecnológico. Lógico, normalmente. Lógico. Mas falando de tecnologia, então, a gente tem, eu vejo assim, 2 grandes transformações a acontecer ainda que não aconteceram. A primeira delas é a nossa caminhada para Web3, da Web2 para Web3, que a gente falou muito disso nos últimos anos e parece que não aconteceu, porque não está sendo tão visível, mas já está acontecendo. E a segunda é essa fronteira de inteligência, a inteligência artificial. Como é que, primeiro, o Diego enxerga isso? E como a Trinos enxerga isso também para esse desenvolvimento imobiliário futuro? Cara, excelente. Isso é uma pauta que eu gosto muito de falar. E
A primeira percepção nossa é que a tecnologia que a Trinos tem que resolver, que tem que dar solução, não é a tecnologia da NASA de algoritmo mega complexo. É simplesmente a digitalização de processos que eram feitos antes analógicos de formas digitais. Exemplo simples, uma assinatura de um contrato de compra e venda de forma digital. Boa. Cara, a gente tem um empreendimento em Itaituba, no Pará. Bom. Tá? Não sei se vocês já foram em Itaituba. Não. Se você chegar em Itaituba, você vai pegar, lá saindo de Goiânia, um voo para Goiânia, Brasília. Brasília, você pega um outro voo para Santarém. Em Santarém, você pega um carro, né? Anda mais ou menos 1 hora e pouco, pega uma balsa, atravessa um rio, chega em Itaituba. Já cansei. Caramba, já cansei. Quantos habitantes? Imagina, eu não lembro de cabeça, mas não é uma cidade muito grande, Uhum. mas é uma cidade muito rica. E a gente tem um dos menores índices de inadimplência do Brasil inteiro em Itaituba. Olha que impressionante. Um dos maiores retornos da nossa carteira está lá também. Mas bom, para a gente fazer um contrato físico, que era antigamente, cara, o contrato tinha que... A gente imprimia, obviamente, o contrato lá, esperava juntar um monte de contrato físico assinado, sei lá, 20, 50 contratos. O contrato fazia toda essa logística, chegava em Goiânia, chegava o responsável para assinar o contrato de compra e venda. O contrato andava de balsa. E voltava tudo isso aí. Cara, era no mínimo 40 dias para você concluir um processo de compra e venda imobiliária com as duas partes assinando aquele contrato. Cara, hoje a gente faz isso em minutos, através da assinatura digital. Então, cara, olha a beleza disso. Você trazer de 40 dias para minutos, isso é transformador. Claro, né? claro. Um outro exemplo, cara, ligação de pós-venda. 80% do pós-venda dos nossos empreendimentos é porque o comprador queria a emissão da segunda via do boleto. Cara, peraí, mas segunda via do boleto, se a gente tiver um aplicativo e eu ensinar esse cara, com 2, 3 cliques, ele consegue sozinho emitir a segunda via, eu economizo 80% das ligações do meu pós-venda. Então, assim, são processos que antes eram feitos analógicos, que através da tecnologia você consegue economizar e simplificar. Eu gosto de falar muito isso. A tecnologia veio para simplificar a vida das pessoas e não para deixar mais complexo. Né? Então, essa tecnologia de digitalização de processos antes feitos de forma analógica, economizando tempo, velocidade e simplicidade, isso é o primeiro grande objetivo da Trinos. Tá, mas aí Perfeito. tem o outro lado também. A Trinos se preocupa com isso, desenvolve e exige, vou usar essa palavra, que os processos sejam respeitados. É isso aí. Aí, Diego, lá do outro lado, se você, como a cidade no Pará lá que você falou? Itaituba. Itaituba. Eu nem imagino o que deve ter em Itaituba. Mas Deve ser uma cidade interessante. não, mas viu? é aí que tá as diferenças do Brasil, né? Porque ele fala que é uma cidade rica e com menor índice de inadimplência. Carnezinho lá é respeitado né? isso aí. Sempre. Mas pensa comigo, quando vocês vão chegar para analisar algum projeto e recebe, sei lá, um empreendedor pequeno que não está acostumado com isso e ele vê todas essas exigências da Trino, o cara lá do outro lado, ele sabe do que você está falando? Cara, a gente aprendeu a se comunicar com isso. Boa, né? aí sim. Então, assim, não adianta, apesar de ter nascido a essência lá via fundo imobiliário, a gente teve que tropicalizar, né, e conseguir falar a língua dos empreendedores. Inclusive, no time da Trinos tem vários ex-empreendedores imobiliários, Tá. né, que se apaixonaram pela nossa tese, pelo nosso sonho, e falaram, cara, posso ajudar do lado daí da mesa? E a gente falou, super bem-vindo e vamos trabalhar. Então, assim, a gente conversa a língua do empreendedor. Como ele é o nosso veículo, né, de desenvolvimento, de crescimento, ele é o nosso principal parceiro para conseguir conquistar todo esse crescimento. Então, a gente aprendeu a entender e falar a língua dele e aprendeu a mostrar que as dores que ele tem, a gente consegue sanar. E a partir do momento que ele se desprende e ele entrega pra gente a parte que ele achava chata, difícil e burocrática, além da gente fazer isso melhor do que ele, que é essa parte burocrática, eu libero o tempo dele para ele fazer a parte que ele gosta e que ele é muito bom. Né? A gente fez uma conta lá que a gente consegue otimizar ou liberar em torno de 30% do tempo do empreendedor que ele gastava com as coisas que ele achava chata, para ele focar no que ele é bom e que ele realmente faz a diferença. Perfeito isso. Fantástico.
Isso é o que eu sempre falo, isso destrava Perfeito. também valor no mercado, porque daí ele está mais focado em fazer melhor o que ele já fazia, consequentemente vai fazer um empreendimento melhor até, vai ter uma venda melhor. E até a provocação, vocês que conversam com muitos empreendedores, quantos empreendedores vocês conhecem e falam assim, cara, acordei hoje com muita vontade de ir para o computador ficar pagando boleto, de fazer contabilidade da minha SPE. Quantos falam isso? Acho que não tem nenhum. Nenhum, entendeu? Então, essa parte, ele quer ter a segurança de que estão fazendo bem, integrado, sem erro. Mas, porra, não é com ele. Não é com ele. Agora, o tesão do cara, andei ali, vi aquele terreno, naquele terreno, cara, vai encaixar um prédio. O cara já visualiza o produto, que encaixa com o cliente, né? Então, assim, é esse o negócio do cara. Então, a gente deixa ele fazendo mais o que ele é muito bom por fazer. E é muito engraçado a gente ver, quando a gente anda assim no Brasil, e não vou falar só de cidade de interior, assim, vou falar de cidade, até cidade grande que está performando muito bem. Mas você vê assim que até se a tabela de vendas, às vezes, é uma coisa tão artesanal ali, um Excel ali que parece que o cara fez e tem que fazer esse negócio aqui, então manda esse Excel mesmo aí pra galera, porque não é esse o negócio que o empreendedor quer fazer, né? E aí tu vai ver o quanto de dinheiro que está envolvido nesse negócio para ele não ser tão profissional, digamos assim, né? Mas é porque é isso, o empreendedor não tem acesso a isso, então faz do jeito que tem que ter e tá fazendo negócio e tudo mais e segue fazendo, né? E o quanto perde, né? Tempo, dinheiro, o quanto perde. Né, até mesmo às vezes eu vejo assim, alguns empreendimentos muito interessantes que são lançados e que eles poderiam até ter uma captura maior de valor se eles fossem mais profissionais, né? Se tive essa visão assim, até do próprio cliente sobre isso, né? E aí, voltando na parte de tecnologia, que eu acho que esse primeiro foco, né, de digitalizar processos que antes eram feitos analógicos, obviamente que depois que você resolveu essas dores, né, obviamente depois que você resolveu a maioria das dores, sempre vai ter coisa para evoluir, você pode ir para a primeira e para a segunda derivada, né? E aí entra, por exemplo, a parte de dados, que é onde a gente foca muito, né? Das 140 pessoas hoje, 30 pessoas estão 100% focadas em dados, em organizar banco de dados e trabalhar esse banco de dados para que ele seja utilizável, né? Então, cara, dados você tomar decisão drivado em dados diminui muito o risco de erro, aumenta muito a sua assertividade. Como o exemplo que eu dei no episódio 1, se eu estou fazendo uma obra numa quadra ou num bairro em que o meu custo do metro quadrado está X, dificilmente essa obra daqui 6 meses, 1 ano de um outro empreendimento vai estar muito diferente. Então não adianta eu colocar na planilha, na viabilidade, no sistema em que o metro quadrado está maior ou menor, ele vai ser muito parecido. Então a partir do momento que eu tenho essa riqueza de dados, de custo por metro quadrado, de velocidade de venda, de TIR, de margem, de exposição, né, de behavior dessa carteira, inadimplência, de extrato, etc. Isso traz muita assertividade. Então, a primeira derivada, depois de digitalizar os processos analógicos, é utilizar dados a nosso favor para aumentar a assertividade desses empreendimentos, né? E aí, a segunda derivada é jogar inteligência artificial para que essa análise desses dados sejam feitos cada vez mais eficientes e produzindo, né, inteligência artificialmente falando, né, como o nome mesmo diz, para que concatenado todo esse ecossistema seja mais e mais eficiente e atenda mais e mais as dores dos nossos clientes, entre eles os empreendedores e os compradores finais de imóveis. Essa IA é de vocês ou é IA de mercado? De mercado. De mercado. A gente não conseguiu desenvolver proprietário ainda não, mas tem uma turminha lá já começando a trabalhar. Legal. Então vocês foram buscar algo já existente no mercado, trouxeram para dentro do padrão Trinos e ali vocês começaram então a trabalhar a identificação desses dados, criando reconhecimento de padrões, então, né? Exatamente. Que como a gente falou até no primeiro, a inteligência artificial não é nada se ela não tiver dados. Um bom volume de dados. Se a base de dados estiver ruim, ela vai cuspir resultados ruins. A gente conversa às vezes com o pessoal do mercado imobiliário, e aí tem imobiliária, incorporador também, que quer usar a inteligência artificial. O cara não preenche o CRM dele. Aí fica difícil de conseguir ter essa... Aí tu vê lá o anúncio do imóvel, tá o preço de 6 meses atrás, não tá atualizado. Aí, pessoal, não tem, a inteligência artificial não faz milagre não também, faz né? mágica. Ela precisa disso. E tu tava falando de dados aí, eu pude perceber o Zanotto emocionado ouvindo falar em dados, porque o Zanotto fala de dados há muito tempo no mercado imobiliário.
E é difícil ver... E olha, é uma guerra, viu? Uma guerra para os caras entenderem que a gente está batendo numa pedra que necessariamente é importante para eles entenderem, Jota. Não, e até porque eu acho que assim, quando a gente olha... E é tudo o como fazer isso, porque às vezes um incorporador, eu entendo muito esse incorporador, olha ele lançou, sei lá, 4, 5 empreendimentos, ele não tem tantos dados até para conseguir ter isso. Aí níveis de dados, né? O dado que ele deveria usar é do cliente que comprou dele, ver como é que foi, por que o cliente comprou para conseguir fazer isso, que não fazem também. Mas quando a gente está olhando, porque esse ecossistema que vocês estão criando, faz muito sentido. Agora eu estou pensando aqui, eu como incorporador, mesmo que eu tenha acesso a capital, faz muito sentido, mesmo que eu tenha capital, vou frisar, porque a galera pensa que o mercado financeiro, que a Trinos é só o dinheiro. Faz muito sentido, mesmo que eu tenha o dinheiro, eu me plugar no ecossistema, porque daí eu vou ter a informação que eu não tenho no meu. Jota, esse é o nosso sonho, esse é o nosso big dream, cara, que a gente seja buscado pela tecnologia. Boa. E que o dinheiro vai ser mais um dos produtos que o cara pode querer ou não querer. Então, e a gente só vai conseguir isso, cara. E aí eu tava lendo um report de um cara da Califórnia que é genial. E ele fala muito desse efeito de ecossistema, né? Claro. Que eles chamam lá de SaaS vertical. Quando o SaaS, o software, integra um ecossistema como um todo, né? E a prova de você entender se isso se ele tem fundamento ou não, é que quanto mais ele crescer, mais poderoso ele fica. Né? E, cara, isso vem na veia no ecossistema da Trinos. Quanto mais empreendimentos a gente tiver, mais parceiros a gente tiver, mais capital a gente tiver da nossa gestora ou de terceiros, mais dados a gente vai ter, mais poderoso esse ecossistema vai ficar. E todo mundo é beneficiado com isso. Aquela coisa, quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. É a democratização. A gente vai permitir que todo usuário desse ecossistema vai acessar a mesma qualidade de dados. Eu percebo isso muito porque lá na Vivalisto, na empresa que eu sou sócio também, a gente tem um ecossistema muito focado no corretor e na imobiliária mais de início, uma imobiliária pequena também, que não tem acesso a um bom sistema ou um sistema muito complexo e que também não tem essa secretaria de vendas, e a gente faz tudo isso. Muito legal. E a gente sempre analisa, a gente começa a analisar agora as transações, a gente fez mais de 1.000 bi esse ano de transação lá, e a gente começa a analisar e começa a ajudar os próximos que estão entrando e quem já está dentro a entenderem que, cara, esse imóvel, a precificação dele é essa, ou esse processo de venda que está demorando muito, se tu fizesse assim no início dele, porque a gente viu outros fazendo, pode ser melhor, que é bem essa ideia do SaaS, dessas economy, né, para te conseguir criar esse ecossistema e que todo mundo que está lá dentro entende, cara, quanto mais eu botar negócio aqui, mais eu vou ser beneficiado. Claro. Isso aí. E não é só para mim esse negócio, é para o mercado como um todo. E eu naturalmente vou ganhar mais com isso, né? Mas aí cria aquela outra coisa. Eu vou estar elevando a régua de todo mundo. E eu tenho que também ser o melhor possível a cada momento. Né? Tu sobe a régua de todo mundo. Mas aí precisa ter, de novo, né? A primeira linha dessa conversa no episódio 1, a integração de todos os atores. É isso aí. Porque se um não quer ajudar, ele complica a vida de todos os outros. É isso aí. Então, cara, enquanto ele falava, e você falou dos dados ali, eu tava pensando assim, cara, dá para fazer tanta coisa com tão pouco. Porque a gente precisa de pouco para fazer muito. Sim. É só estar todo mundo junto no mesmo... complica muito, né? A gente complica demais, Jota. É só a gente estar todos os atores do mercado juntos, num único espaço, entregando o pouco necessário para que se desenvolva esse espaço. E aí a informação vai para 1, vai para 2, vai para 10, vai para 1000, beneficiando o mercado inteiro. É o início do episódio 1, né? A Trinos quer criar a uniformidade do mercado. Não vou nem dizer a padronização, porque não dá para padronizar. Mas ter um mercado uniforme, onde todo mundo sabe o que acontece em cada canto desse país, em cada cidade. Vamos chegar lá ainda, né? Um dia saber o que acontece em cada cidade desse país. E minha cabeça estava explodindo, porque eu já estava pensando assim, acho que o PropTalks consegue ajudar a Trinos nisso. Eu tenho certeza. Eu acabei de dar um pitch de venda aqui. Isso é um código que eu vou autorizar o pessoal da Trinos a usar esse código. Eu tava pensando aqui, sabe, Diego, assim, brincadeiras à parte, e realmente a gente consegue ajudar muito, a gente vai ajudar. Como a gente falou até, né, o PropTalks está gerando muito negócio aqui, o pessoal que nos escuta também. Mas o ponto é, cara, você precisa criar um mercado imobiliário inteligente, o famoso Smart Real Estate. Que quando você integra as tecnologias, os diferentes atores do mercado e fintechiza tudo isso, no outro lado da ponta aqui você está mais inteligente. É isso aí.
Ó, já tô vendendo a gente pra ele. Negócio fechado. Boa. E essa os alunos falaram, essa fintechização do mercado, que até a gente palestrou no Connect Mob lá, né? A gente teve o maior tempo de palco do Connect Mob, foi do Prop Talks. A gente teve uma palestra lá, que tivemos que fazer lá como se fosse um episódio, foi no Gogó. Um episódio de terror. Não teve slide, mas a gente tocou lá e depois a gente teve 2 painéis, um de tokenização e blockchain e o outro de Smart Real Estate, né? Que era essa ideia de integrar o mercado. A gente falou dessa parte de fintechização do mercado e muita gente fica com muita dúvida disso. E o Zondo fala há muito tempo isso, que é no final da linha todas as empresas vão ser empresas financeiras. É isso aí. Né? Mas o pessoal fica, mas como isso vai acontecer? A gente já deu muitos indícios aqui de como isso vai acontecer, mas na tua visão, Diego, a gente começou falando que o mercado financeiro e o mercado imobiliário estão se unindo, né? E já está provado que isso não é só uma tendência, isso está acontecendo já e vai acontecer ainda mais, vai destravar valor. Mas como é essa fintechização do mercado imobiliário? Tu falou que vocês têm uma parte muito de serviços financeiros para esse incorporador. O incorporador que até então ele constrói e vende, ele pode ter mais atuações nessa cadeia, oferecendo serviços financeiros também através da Trinos, ou pensando nisso? A ideia hoje, primeiro a gente montou a estrutura, né? Então a gente tirou a licença no Banco Central, que é uma licença complexa e tal. Então a gente criou um banco digital e com esse banco digital a gente começou a penetrar nesse ecossistema, começando pela SPE, que é o coração pulsante desse ecossistema. Né? Então, é na SPE que recebe todo o capital do empreendedor e dos investidores, é através da SPE que paga todos os fornecedores, entre eles imobiliária e obra, que são os 2 maiores, né? Venda e obra, e através dele que recebe todas as vendas dos imóveis. Então, tá concentrado a SPE ali. É o coração pulsante. Então, a gente pegou esse banco digital e integrou no RP e no SaaS para ele estar já integrado nessa SPE. Uma vez isso encaixado, o próximo degrau é a gente começar a plugar outras soluções financeiras dentro desse ecossistema. Né? Porque uma vez está na SPE, aí você entra em boletos, PIX, pagamentos, cartões, né? Suprimentos, financiamento de fornecedores. Então, assim, abre um monte de coisa e que dentro disso a gente quer trazer essa solução para agregar valor também para o empreendedor. Então o cliente do empreendedor, sei lá, contratou um consórcio que estava como uma solução lá. Ele tem que ter esse resultado junto com ele, entendeu? Então a ideia é criar essa ecossistema financeiro através da fintech dentro do ecossistema imobiliário e a gente trazer via cashback, desconto, sei lá, profit sharing de algum jeito para agregar valor para o empreendedor também. Então essa é um pouco da essência. Aumenta até um pouco da linha de receita dele, Exatamente. que era o compra e venda. Espetacular, Zanotto. A gente realmente está conseguindo fazer o que a gente se propõe aqui, que é construir a próxima década do mercado imobiliário com bons negócios e deixando esse mercado mais inteligente, né? E com boas conversas, né? Boas conversas. Principalmente como esses 2 episódios que a gente teve com você, Diego, que foram excelentes conversas. E olha, que nem o Jota gosta de falar, né? A gente pode ficar aqui até 2, 3 horas falando. Mas não. Eu poderia, inclusive, acabei de tomar um energético. Red Bull, patrocina nós. Mas nós vamos encerrar por aqui, né, Jota? Quem nos escuta que tem algum contato na Red Bull, por favor, faz a ponte, tá, gente? Bom, encerramos mais um? Tem que ser, né? Já tá encerrando aí, bora então. Bora então. Mas aí ficou até uma pontinha aí para num próximo momento a gente trazer o Diego. Eu vou fazer um convite aqui oficial, Diego, pra gente atualizar esses números aí. Exatamente. Porque o mercado imobiliário ele tá evoluindo, assim como todos os mercados, tá evoluindo cada vez mais. Eu acho que daqui a 3, 4 meses, se a gente for conversar de novo, a gente vai ter coisas novas, números novos e até visões novas para falar, né? E eu faço a provocação de volta aí, Jota, para a gente apresentar para todo mundo como é que ficou essa parceria aí que a gente está desenvolvendo entre o Prop Talks e a Trinos. Então aí já temos aquela ideia, lembra do Clube Fechado? Diego vai ser o primeiro a participar do Clube Fechado e vai trazer essas informações. Já teremos a parte 3 já organizada aqui, a gente tem a parte 3 em breve. Isso é um segredo, muita gente boa junto faz coisas espetaculares. Exato. Diego, valeu por ter aceitado esse convite. Eu falei que é filosófico o Prop Talks, viu? Não o Diego já lançou aspas aí. Fantástico. Diego, obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? De um assunto que eu realmente
né, tem verdade, né? É um assunto que a gente é apaixonado, né, que a gente vive intensamente esse desenvolvimento do mercado imobiliário. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e realmente gostaria de estar cada vez mais perto de vocês. Né? Vamos estar. Queria só para finalizar, falar das nossas redes sociais. Isso, né? de novo, já. Então, o @SomosTrinos, né, que é o Instagram da Trinos. O meu, pessoa física, que também que é uma ferramenta de trabalho, que é o @DiegoSiqueiraS. Né? Então, assim, sempre que quiserem entender um pouco mais sobre a Trinos, entender sobre os empreendimentos, a forma que a gente trabalha, como fazer parceria, acesse as nossas redes sociais. Seria um prazer receber todos os ouvintes aí do Prop Talks. Boa, isso aí. Fantástico, Obrigado. muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham queimado o cérebro assim como eu fiquei nesses dois episódios. Foi bom demais. Nos vemos no próximo, Diego. Muito obrigado. Parabéns por toda a história aí, tua e da Trinos também. E com certeza a gente vai fazer muita coisa legal juntos. E parabéns por encampar essa ideia de desenvolver o mercado imobiliário de fato. Nos deixa muito felizes. Isso é verdade. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, Fechou. pessoal. Bora. Um abraço.